Obrigado, Excelência. Segunda vez que aqui estou por atender a nomeação que o senhor confiou a mim, fazer a defesa. Fico feliz, né? Fico honrado, me sinto honrado. Aos alunos que estão assistindo, tem que entender que a gente, quando forma, este é um dos mundos públicos que a gente tem que participar. O judiciário, como eu já disse do outro júri aqui, não funciona sem a defesa. E o senhor acha que através do sangue júri, na minha memória melhorou, lembrou do meu nome, eu fico feliz. Estou precisando, pode me nomear. E agradeço ao senhor por confiar a mim e parabenizo, como já falei no júri lá em Goiânia, sobre as quantidades de decisões e sentenças que o senhor prolatou para o lado aqui na comarca. Tenho certeza que o senhor daqui uns dias vai ser promovido, com certeza, porque são poucas comarcas que conseguem. Eles até também tem uma análise que é muito feita pelo CNJ, a quantidade de decisões e sentenças que sofreram recurso. Tenho certeza que as do senhor também são mínimas. Agradeço por confiar em mim mais essa defesa, que estou a defender o processo penal da colega Edna, vou chamar ela assim, porque o nome dela é complicado, tem o direito de fazer a defesa, ampla e restrita defesa. Ao doutor promotor de justiça Luiz Gustavo Soares, eu não falei o nome do senhor, doutor André, mas já me sinto em casa. Doutor Luiz Gustavo, dessa vez, me presenteou com um livro, muito feliz fiquei. Eu tenho esse livro, já li aos 18 anos atrás, eu acho que eu li, ele era bem mais fininho. Mas obrigado, Excelência, me presentear com o livro. Quereria eu, vou continuar a querer. Eu creio que mês que vem, ano que vem eu trago para o senhor aqui estiver, da minha autoria. Eu estou redigindo, o tempo não me permite, porque eu não tenho salário, então eu tenho que pagar muito boleto, correr atrás. Mas um dos meus livros é bacana, os alunos logo poderiam até ler. Acho que foi Balma que foi o primeiro que falou essa tese, teoria minha. Teoria da fechadura, de qual lado você está a olhar da fechadura? Bom, teoria da fechadura em todos os ramos do direito. O senhor sentado, o senhor vai ter uma visão de um lado da fechadura, eu de cá vou ter outro, magistrado neutro. Aí estudando fora, lendo Balma, os filósofos, sociólogos, me veio isso na cabeça, cada um tem sua visão, dependente de que lado esteja a olhar da fechadura. Mas muito obrigado pelo livro, fico muito feliz. Escrevi aqui, eu já pedi a minha esposa para certificar. O doutor promotor de justiça me presenteou com esta obra. Está aqui o nome do senhor. Fico feliz, vou novamente dedilhar. Receba minhas homenagens. Aqui hoje eu serei bem mais calmo do que naquele outro júri, bem mais tranquilo, bem mais pacífico. Por quê? Os jurados talvez não vão entender. Quem estava no outro júri que aqui eu fiz? Duas. E fui derrotado na outra, eu acho, fui vencedor, não sei, não existe lado vencedor. É teoria da fechadura. Agradeço por estar aqui, quero que dispense a mim essa atenção, igual dispensaram ao promotor. Falo um pouco mais baixo que ele, grito menos que ele, cada um com o seu estilo, com o seu perfil, né? A força de segurança que aqui está, me recebem sempre bem, graças a Deus. As agentes, polícia penal, aos estudantes, creio eu ter estudantes aí. Da outra vez pedi, dessa vez peço novamente. Ninguém me avaliou da outra vez lá no Google, nem que seja para criticar, para somar, falar assim, fulano de tal, leia livro tal, doutrina tal. É bacana para nós que buscamos a ser cientistas processuais penais, praticamente um cientista humano. Que eu fui obrigado, eu digo que eu fui obrigado a fazer teologia por conta de plenário do júri. E feliz fico demais quando eu vejo abrir um júri, como o doutor Abra aqui, lendo uma parte bíblica. Receba minhas homenagens à força policial, aos alunos, parentes, eu não sei se aqui tem, parece que tem uma grande assessoria do Ministério Público ali assistindo, 4 assessoras diretas, parece que o doutor falando. Nós vamos aqui hoje, peço aos jurados que não interpretem contrariamente. É tanto juro que eu estou fazendo que eu estou enrolando a língua. Mas nós vamos expor aqui uma matéria que de tanto eu estudar, outra vez eu falei, o doutor falou que uma única frase que eu anotei dele hoje, que se a gente ainda não copiou, nós ainda não podemos comparar. Uau! Que essas frases assim, põem na cabeça da gente a estudar, a refletir.
Porque eu, assim, ontem eu cheguei no hotel aqui, num hotel bem simples, que eu estou nomeado pelo magistrado, acho que não me sobra R$1.000, quando eu receber, se eu receber. Mas mesmo sendo gratuito, eu trouxe um livrinho do meu amigo, virou amigo, agora está advogado, Neto Cordeiro, ministro, eu até falei que acho que no outro julho, acabei lendo 40, 70 páginas do livro, eu olhei 1 da manhã. Por quê? Porque tem dúvidas que a gente escuta, que a gente filtra. E o Brasil está passando uma fase que, se eu falar que essa garrafa d'água ela é amarela, e o judiciário disser que é amarela, eu tenho que concordar. Senão eu estarei fazendo ato antidemocrático. Então, muitas coisas que eu falo, eu já entro no plenário do júri, estudantes. Eu já entro, eu estou gravando esse júri, porque aqui nós vamos falar só de insanidade ou sanidade mental. E vou expor o que eu já faço há anos, não sou médico. Então eu gravo, por quê? Porque minha tese de doutorado é sobre plenário do júri. É sobre o livre convencimento motivado daquele, deste, de vocês, do juiz, do promotor, e a persuasão racional. Brinquei no júri passado, semana passada em Itapuranga, que a persuasão racional lá do promotor é comer sanduíche com os jurados no pit dog. Goiás a gente fala pit dog. O promotor quase me deu um tapa. Mas estou errado? Essa persuasão eu não a tenho. Mas eu quero aqui debater, discutir, porque plenário do júri, diante dessa vida que nós estamos a passar no Brasil, neste momento, não é política, não é judiciário, nós estamos balançando, todos. Eu tenho certeza que aqui então, cidade, região eminentemente agrícola, eu imagino. E aí eu trago matérias aqui, vou trazer, vai ser novidade, eu não queria nem que o doutor voltasse para a réplica, não se faz necessário, mas eu chuto que ele vai querer voltar. Depois que eu falo, ele até disse que eu joguei confete, né, sobre mim aqui da outra vez, eu me autoavaliava. Não, eu leio muito. Não jogo confete sobre mim, porque eu sou presidente de uma associação, acho que eu falei da outra vez, acho que o Santos Júnior me conheceu fazendo julgamentos para essa associação, onde eu faço há 14 anos, eu defendo pessoas pobres e carentes, recebo uma ajuda de custo, um empresário multimilionário, católico, e outro evangélico. Aí, para eu cuidar de pessoas pobres, carentes, negras, prostituta, desculpa a expressão, não as estou chamando, profissional do sexo, de autorização para dizer, ela deve ser a 15ª que eu cuido. Negro ou cor escura, que também pode ser crime, perdi os cálculos. Morador de rua, vou dizer só de um. O que matou, sequestrou, aliás, não matou, o Elton Camargo. Vai no meu escritório toda semana na motinha, para, desce, cata papel e leva. Sequestrou o Elton Camargo. Igual esse que participou da rebelião do Pareja, os que estão vivos, os últimos de 47, ou 37, eu cuido dos 3 que estão vivos. E digo mais, em março desse ano anulou o processo da rebelião, no presídio de Goiás, televisão nenhuma quis mostrar. Anulou o processo por falha, o erro, de 22 anos. Tinha dado nem a prescrição. O promotor deu parecer favorável, de primeiro grau, a minhas razões. Então, por eu cuidar dessas pessoas pobres e carentes, eu vou dizer coisas aqui que você fala assim, o Ronaldo é louco. Eu vou dizer coisas que empiricamente eu aprendi. Pegando no produto, conversando com a pessoa. Eu não aprendi lendo um livro. Estudando para concurso. Desses tantos, dá uns 2.800 a 3.000, já teve vereador em Goiânia que quis essa lista, de pessoas atendidas diretamente, perdi uns 35, 40 assassinatos. Eu tenho catalogado. Nós somos 5 advogados como eu sou apenas o presidente, estou presidente. Porque esse empresário que nos ajuda confia muito em mim. Dizendo que eu oro muito, não sei. Estou orando muito pouco. Então vou dizer coisas aqui que eu peço a Vossa Excelência, discute, memorize, guarde, certifiquem-se em outros julgamentos. Não me achem arrogante. Porque aquele livro que o doutor me deu tem uma frase que eu até leio. Aquela frase que ele falou que lá está para mim, para eu não jogar confete sobre mim, eu mesmo me autoavaliar. Ali tem também, fala da arrogância, da soberba. Esse tribuno ensina.
Não quero ser isso nunca. Então, com essa introdução, eu peço, através dessa associação, quando aqui me nomear para cuidar dela, semana que vem já tem um outro, eu não sei qual cidade. Esse outro é particular. Eu também vou particular. Que entendam um pouquinho, ou tentem entender um pouquinho do que eu vou expor. Porque se o doutor disse, para fechar a fala dele, que a gente não pode fazer comparação com aquilo que não é copiado, eu vou dizer algo que não é copiado de livro aqui. É prática. Fora esse. Psicologia eu estou fazendo. Não fiz medicina e nem doutor. Nós acho que não tem nenhum formato de medicina. Para aferir a rigidez mental dela. Eu pedi aqui, pareceu o contrário, o doutor, o juiz negou e deferiu, nem recorri. Qual prejuízo está do juiz? Qual prejuízo está do juiz? Não estou a criticar o doutor. Esse é o sistema brasileiro. O doutor, eu creio que seja juiz novo na profissão, promotor também. Qual prejuízo, alunos, o Estado teria que fazer junto a ela, ou nela, ou com ela, exame de insanidade mental ou de sanidade mental? É a mesma coisa. Que só tem validade junto ficou cafafona, vai ficar na junta médica do TJ, Tribunal de Justiça. Por que assim eu pedi? Que eu pus os estagiários para ler, porque eu não dou conta de ler tudo. Eu falei, lê o que tem, o juiz me nomeou para cuidar de fulana. Já fiz uma videoconferência com ela no presídio. As meninas prontamente, as agentes, polícia penal, prontamente, no dia depois eu a conversar com ela. Cadê sua mãe? Fui anotando. Cadê seu pai? Por que você estava preso? Não sei. O que você viu? Disseram que eu matei uma fulana. Qual o prejuízo o Estado teria de fazer esse exame dessa menina? Por que não fez? O doutor vem, pula, grita, ha! Para que isso? Ele é médico, ele é psiquiatra, ele é psicólogo, eu não sou. Ele é cientista de todas as áreas. Isso é a prova que eu falei no júri passado. Prova epistêmica, contra essa não há que se falar, que se debater. Qual o prejuízo o Estado, o juiz, esse rolo compressor, o poderio que tem, qual o prejuízo levaria de fazer esse exame nessa moça? Primeira pergunta. Rio Verde eu estou lá, me nomearam lá também. O sistema eu acho que é interligado, graças a Deus, no Estado, agora digitalizado. Viu que cá estou atendendo ela. Falar um pouquinho de português de Portugal. Essa frase que o doutor falou assim me puxa muito a orelha. Não podemos copiar aquilo que nós não temos, né? Não podemos comparar aquilo que nós não copiamos. Que quem nos colonizou foi Portugal. Então nossa legislação é fidedigna de Portugal. Só que quando é para não absolver alguém, opa, eu esqueço de Portugal. Quando é para amenizar a pena, como é em Portugal, opa, eu esqueço de Portugal. Mas quando é para prejudicar, opa, eu corro lá para os Estados Unidos. Peraí. Vou lá para o Plimbarguer, o Plimbar. Não sei falar inglês, vocês me ensinam, me ajudam. Então, cá estou, aí o juiz de Rio Verde me nomeou para cuidar dela lá também nesse caso. Aí eu pedi o exame, ou laudo pericial, laudo médico pericial da rigidez mental dela. Me parece que lá vai deferir para fazer. Aí eu pergunto, deveríamos ter feito aqui, não? Aí eu vou entrar num campo aqui do plenário de júri, não vou gastar 40 minutos. Vou entrar num campo aqui que é muito tênue. Só tem um desembargador até hoje no estado de Goiás que aceitou. Essa tese que aqui eu vou expor. Lá nós quesitamos, quando ela era juíza, e não era desembargadora, hoje ele é desembargador, doutora Carmeci. O filho dela é juiz. Essa é da época do doutor aqui. Muito amigo meu. Acho que Tumbiara, Goiatuba. Então nós vamos entrar numa seara aqui. Os jurados podem ou não podem pedir para fazer o exame médico? O doutor vai dizer que eu estou louco. Eu vou ler só decisões de livros, jurisprudência. Eu ouvi também semana passada o promotor dizendo, também novo como doutor, na promotoria, lá em Itapuranga, que tudo que eu falei lá é loucura minha. Eu só falei de decisão da STJ, que a STJ dá decisões bacanas. STF não. STF está falando assim, os ministros. Perdeu, Mané. Você perdeu, Mané. Agora o STJ. Eu estudo. Então aqui hoje, para a gente tentar debater sobre essa rigidez mental,
da acusada ali presente é Lulícia. Eu vou fazer umas perguntas. Se o juiz permitir, vai quesitar. Se o juiz não permitir, não vai nem quesitar. Nós vamos bater papo. Apareceu um monólogo aqui, né? Eu falando, ele veio falar que tudo que eu falei é mentira, doutor, com todo respeito. Que eu estou viajando, estou ganhando milhões para fazer o júri. É a função da defesa. Se a defesa não fizer assim, não está sendo defesa. Escuto isso toda semana. Eu creio que ele não veio falar isso aqui, não é possível. Nós vamos falar só de rigidez mental da pessoa. Ele vai falar que ela mesma bebia, com a vontade própria, dirigida, guiada, predisposição para isso, para aquilo. Mas qual prejuízo teria dele concordar comigo de fazer o exame dessa coitada? Porque o júri foi instituído no Brasil, introdução histórica, em 1822, estamos fazendo 200 anos, pelo decreto Sua Alteza Real, o príncipe regente Dom Pedro I, inicialmente competente para o julgamento dos crimes de imprensa. A história do Tribunal do Júri no Brasil não pode ser considerada linear. Foi marcada por avanços e retrocessos que refletem os períodos políticos e sociais de cada época. Políticos e sociais, isso foi escrito em 1822. É igualzinho. Sou contra o júri? Aqui hoje eu quero 1000% favorável ao júri. Eu sou. Da outra vez eu falei, doutor que pincelou, que eu comparei com os Estados Unidos, o julgamento lá é maioria. Eu não vou brincar com ele para ele estudar não, mas com todo respeito, vou até pular os Estados Unidos, lá é maioria absoluta. Aqui é simples. Então há 200 anos está escrito na Constituição. Eu vou debater com Vossa Excelência o poder que Vossa Excelências têm, que só no Brasil é assim, eu tenho certeza do que eu falo. Eu não estou aqui caindo de paraquedas. Se eu falar que essa garrafa é verde, você falar ela é vermelha e eu vou condenar, pronto, acabou, você não tem que fundamentar. A soberania do veredito do júri é o maior juízo mais forte do mundo. Artigo 93 obriga o doutor aqui a fundamentar toda e qualquer decisão da Constituição, artigo 93. Vossa Excelências não. Olha que paradoxal. Vossa Excelências são ou não são vinculadas a decisões do Tribunal de Justiça ou do Judiciário? São, mas nessa hora a Constituição fala, não, a soberania deles é maior que a do juiz. Eles não têm que fundamentar. Juiz aqui tem, concursar. É cláusula pétrea, não é? A de fundamentar também é. Vossa Excelência são os únicos. Ronaldo, não gostei da sua maneira de falar, e nem desse prochinho que você pregou aí hoje. Vou condenar. Pode, não tem que fundamentar. Mas nós aqui hoje, há 200 anos, estamos comemorando hoje. Junho, tem 4 meses que passou. O juiz pode indeferir toda e qualquer instauração, né? Chama baixar portaria para instaurar um incidente de sanidade ou insanidade mental. Pode negar, como o doutor negou. Os jurados podem falar que querem que baixe essa portaria para fazer fora. Se o doutor quer hesitar. Que essa desembargadora que eu falei ao início, ela fazia isso em Goiânia. Junta médica, muito serviço. Na época não tinha estrutura que tem hoje. Hoje um exame desse consegue fazer para a mulher 2 semanas. Antigamente ficava 3 meses, 4 meses. A doutora Carmeci hesitava. E o tribunal nunca cassou uma hesitação dessa. A lei fala até para dissolver o plenário, se os jurados assim entenderem. Mas eu não vou pedir para dissolver. Aí é querer demais. Esses 200 anos de soberania de cada um. Juiz indeferido. Por que eu acho? Eu não acho. Por que eu imagino ser necessário fazer? Está ali a prova. Ela vai ficar solta com isso? Nananina não. Aí nós vamos voltar 20, 22 anos, o doutor, não sei se ele é de Goiás, magistrado também. Goiás existia, chamava Dalto do Botelho. Aí Marconi Perillo ganhou, que pesquisa que eu fiz e faço, que eu sou obrigado assim a fazer. Eu não posso vir aqui falar asneira. Eu já sofri até representação na OAB, porque eu falei besteira.
Não, o que eu venho falar aqui pode fazer pesquisa. Aí o Marconi Perillo, quando ganhou, ele fechou a Adalto Botelho. Aí onde se coloca esse doente mental, se for doente mental, 100%? Se ela for só semi-imputável, ela vai lá para o presídio, cumprir a pena, só diminui um pouco. É o que eu vou pedir. A semi-imputabilidade. Semi-imputabilidade. Mais correta a expressão. Aí Marconi Perillo, nada contra, eu até votei para ele na época, salvo engano, salvo melhor juízo. Fechou a Adalto Botelho, mas nunca construiu um negócio chamado presídio ambulatorial. Por quê? Aí eu volto lá para a desembargadora, virou amiga, carmeci. Vez ou outra a gente fazia o júri, reconhecia doença mental ou não. Uma menina lá que até matou a caseira na chácara, companheira que era caseira também numa chácara. Ela não me pedia para arrumar a vaga. Escuta essa, doutor promotor. Se o senhor perguntar para a doutora Carmeci, ela vai confirmar para o senhor, certificar. Eu arrumava vaga no hospital, presídio ambulatorial de Brasília. Internei deu uns 8 a 12, em razão da associação. Então essa introdução histórica nós temos que entender um pouquinho. Quem não entende um pouco de história não adianta tentar ser advogado. Essa é a postura única, não adianta. Então Goiás tinha, é errado ter isso? É desumano? É. O que é menos pior? Ela vai ficar lá, vai sair como? Se sair viva, né? Então eu venho aqui para nós falarmos sobre isso. A soberania que Vossas Excelências têm. Se o juiz permitir, nós vamos quesitar isso sim. Vossas Excelências concorda, sim ou não, de instaurar um incidente de sanidade mental nela? Estou dizendo que ela é doida, ela é semi-imputável. Aí diminui a pena de 1/3 a 2/3, se não me engano. Eu não sei fazer de conta. De 1/3 a 2/5, vamos ver aqui. 1/3 a 2/3. Artigo 26. Declarar a semi-imputabilidade dela. O doutor preocupado, que eu vim pedir absolvição, desespera, grita. Oh! Não precisa disso não. Precisa de processo penal e decisão. Por via de consequência, inexigível a formulação de quesitos relativa a essa tese defensiva, que eu vou fazer, se o juiz concordar de pôr. É difícil, talvez o doutor fale, não vou pôr. Aí nós temos várias hipóteses que os jurados podem reconhecer e conhecer. Que a chantagem do promotor, eu concordo com ele. Do jeito que ele fala que a defesa só vem para absolver, pedir absolvição, não estou nem pedindo. Se eu pôr ela na rua, eu vou ter que cuidar dela pela associação. Olha que compromisso, que seriedade. Porque com essas hipóteses nós temos de defesa para ela. Reconfessa, não lembra de nada, mas é reconfessa. Conversei com ela uma vez, conversei com ela 3 vezes, ela nem lembra as outras 2. Por que você não tomou o remédio? Ela falou que o Estado parece que não trouxe ainda para o presídio, mas não fala nada, estão cuidando bem de mim no presídio. Elogiou o presídio. Primeira hipótese, alegado do plenário do júri, eu tirei tudo de decisões do STJ. Tudo. Se eu for voto vencido, amém. Alegado no plenário do júri que o réu não tem atualmente ou não tinha condições ao tempo do crime de entender o caráter ilícito do fato, e se o juiz presidente do júri constatar que há dúvida sobre a integridade mental do acusado ou da acusada, determinará a suspensão do julgamento para fazer a perícia. Eu nem quero que faça isso. Segunda posição, os jurados devem ser consultados em razão, logicamente, da soberania dos vereditos, que há 200 anos assim é no Brasil. Aí Marriere, eu vou falar, doutrinador, vamos pular. No mesmo sentido, o STJ disse que não há, se eu não comprovar, como eu estou comprovando ali, trazer uma dúvida que o doutor aqui trouxe, se tiver dúvida, absolvam. Ficou até chateado, porque teve um júri aqui que desclassificaram. 40 e tantas facadas. Vossa Excelência pode fazer o que quiser na decisão dessa. Então aqui eu tenho uma decisão do STJ, se não causar cerceamento, se eu não comprovar que a mim ou a ela ocorreu prejuízo na defesa dela, ou do processo dela, se eu não comprovar esse prejuízo, o processo sequer é anulado. Já estou aprofundando, porque eu sei que Vossa Excelência são muito inteligentes. Da outra vez eu fiquei fã. Tem 2 que fez comigo da outra vez. Olha, e fui voto vencido da outra, me parece. O STJ disse, não, se eu não comprovar o cerceamento da defesa, por isso que eu estou pedindo em plenário, em tribuna, ao invés de recorrer, não será anulado o processo.
Aí eu pergunto aquelas perguntinhas que eu gosto de fazer. Eu gosto de jogar o sal no saco, quero pular. Qual prejuízo o Estado levaria, Estado juiz, de não colocá-la para fazer o exame junto à junta médica do TJ? Exame é indispensável, isso logicamente segundo o STJ. Quando? Aqui diz que não aqui diz que é dispensável se ninguém notar que ela é meio doidona. E eu não comprovar o cerceamento de defesa. Mas sendo indispensável, segundo o relator do caso, peguei o caso, Sebastião Reis Júnior, o magistrado não possui conhecimento técnico, muito menos o promotor de justiça, a não ser que sejam médicos atuantes. Só estou acrescentando médico. Magistrado não possui, promotor da mesma forma, conhecimentos técnicos. Defesa, percebe eu também. Para aferir a saúde mental ou a autodeterminação da acusada, o que leva à necessidade de produção de parecer técnico, epistêmico. Essa circunstância, entretanto, não impede o magistrado de decidir, aliás, de forma diversa do que apontar o laudo médico. O juiz ainda pode, tecnicamente, olhar o laudo e falar, discorde, coisa lá. E Vossa Excelência, eu nem preciso falar, você não precisa nem olhar o laudo. Você pode jogar contra o laudo. Diverso apontado no laudo, como previsto no artigo 182 do Código de Processo Penal, desde que a decisão seja devidamente fundamentada. Ele tem que fundamentar, Vossa Excelência não, olha só o final. Aí vem o artigo 149, bacana, tudo estou falando lei, vocês não precisam de lei para decidir, soberania de 200 anos, mas vou ler, é bom os alunos anotarem. Quando houver dúvida, artigo 149, quando houver dúvida, eu falei 182, mas 149, sobre integridade mental da acusada, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento da defesa, do Ministério Público, do curador, de ofício, a realização do exame. Eu não consegui trazer esses laudos onde ela foi internada em Rio Verde, já não sabe. Acho que ela já foi no Vacilo Chuc, em Goiânia. Paili, Rio Verde, já foi também. Mas, condição financeira, como que eu ia me despender até Rio Verde para trazer esses documentos? A mãe não consegue, os parentes não querem nem falar dela, ouvi falar. Ela só tem a minha aqui hoje, promotor e juiz. Há como ignorar a importância desse exame pericial? Pergunta que eu faço a Vossa Excelência. Considerando que o Código Penal adotou expressamente o critério biopsicológico, destacou o relator, que estava falando lá atrás do STJ, ao reconhecer que a avaliação médica é indispensável para a formação da convicção do julgador, que hoje são os julgadores. Eu não sou médico, se o doutor for, ele vai trazer um diploma. O doutor também não. Tem algum jurado que é? Ela é semi-imputável? Ela é completamente? Creio eu que não. Para ser profissional daquilo. O que é sistema? Fiz questão de anotar. Anota. O que é sistema biopsicológico? É aquele que se baseia para o fim de constatação da inimputabilidade em dois requisitos: um de natureza biológica, ligado à causa ou elemento provocador, e outro relacionado com o efeito, sua consequência psíquica provocada pela causa. Quarta questão: